Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, do 107ª Noite. Senhor, deixamos ontem a confidente de Chancelinhar na mesquita, onde contou ao joalheiro o que com ela se passara e as circunstâncias da volta de Chancelinhar ao palácio. Assim, ela prosseguiu sua história. Dei a mão a Chancelinhar para ajudá-la, pois notei que mal conseguia ficar de pé. Quando desembarcou, disse-me ao ouvido em tom angustioso que fosse buscar uma bolsa com 100.000 moedas de ouro e a entregasse aos 2 soldados que a tinham acompanhado. Coloquei-a nas mãos das 2 escravas para que a amparassem. Após pedir aos soldados que me esperassem um instante, fui buscar a bolsa e voltei imediatamente. Entreguei-a aos soldados, paguei o barqueiro e fechei a porta. Voltei para Chancelinhar, que ainda não tinha chegado ao seu aposento. Não perdemos tempo, despimo-la e deitamo-la. Mal se achou no leito, pareceu estar prestes a dar seu último suspiro. No dia seguinte, as outras mulheres demonstraram-se ansiosas por revê-la, mas eu lhes expliquei que ela regressara extremamente fatigada e que necessitava de descanso a fim de refazer suas forças. Prestamos-lhe, as 2 escravas e eu, todo o auxílio que pudemos imaginar e que ela podia esperar do nosso zelo. A princípio, teimou em não querer nada, e nós teríamos nos desesperado se não tivéssemos notado que o vinho que lhe dávamos de vez em quando a reanimava. De tanto insistirmos, finalmente vencemos sua obstinação e obrigamo-la a comer. Quando a vi em condições de falar, pois não fizera outra coisa senão chorar, gemer e suspirar até então, pedi-lhe que me contasse por que ventura conseguira escapar dos ladrões. Por que exigis de mim, disse-me com um profundo suspiro, que eu renove tão grande aflição? Provera a Deus que os ladrões me tivessem tirado a vida, em vez de deixá-la. Os meus males estariam terminados, ao passo que só vivo agora para sofrer. Senhora, respondi-lhe, suplico-vos atender-me. Não ignorais que os infelizes se consolam em contar as suas vicissitudes. O que vos peço há de vos aliviar, se tiverdes a bondade de me conceder. Escutai, então, disse-me, a coisa mais desoladora que possa suceder a uma pessoa apaixonada como eu. Quando vi entrar os ladrões, empunhando alfanjes e punhais, julguei ter chegado o derradeiro instante da nossa vida e lastimei a morte do príncipe da Pérsia, pouco me importando com a minha, visto que morreria com ele. Em vez de se atirarem contra nós para nos atravessar o coração, como eu esperava, 2 deles foram incumbidos de nos vigiar, enquanto os outros faziam fardos de tudo quanto havia no aposento e nos contíguos. Quando terminaram, saíram carregando os fardos sobre os ombros e nos levaram com eles. Pelo caminho, um dos que nos acompanhavam me perguntou quem eu era. Respondi-lhe ser dançarina. Fez a mesma pergunta ao príncipe, que disse ser um burguês. Quando chegamos ao nosso destino, onde passamos por novos terrores, agruparam-se os ladrões em torno de mim, e após examinar o meu vestido e as ricas joias que me ornavam,
Desconfiaram de que eu havia escondido a minha identidade. Uma dançarina não se traja assim, disseram-me. Quem sois realmente? Ao verem que eu não respondia, disseram ao príncipe da Pérsia: E vós, quem sois? Fácil de notar que não sois um simples burguês, como garantistes. Ele também não lhes deu resposta ao que desejavam saber, limitando-se a explicar-lhes apenas que fora visitar o joalheiro, cujo nome citou, e que a casa pertencia-lhe. Conheço esse joalheiro, disse imediatamente um dos ladrões, que parecia gozar de autoridade entre eles. Devo-lhe algumas obrigações, sem que ele saiba de coisa nenhuma, e sei que possui outra casa. Encarrego-me de trazê-lo aqui amanhã. Só vos deixaremos quando soubermos, por intermédio dele, quem sois. Até lá, ninguém vos maltratará. O joalheiro apareceu no dia seguinte e, para nos ajudar, declarou aos ladrões quem éramos verdadeiramente. Os ladrões foram pedir-me perdão e creio que procederam da mesma forma com o príncipe da Pérsia, que se encontrava noutro aposento. Além disso, garantiram-me que não teriam saqueado a casa se tivessem sabido que pertencia ao joalheiro. Logo depois, conduziram-nos, a mim e ao príncipe da Pérsia e ao joalheiro, à margem do rio, onde nos embarcaram num bote que nos passou para o lado de cá. Mal desembarcamos, porém, rodeou-nos uma ronda a cavalo. Afastei-me com o comandante, revelei a minha identidade e disse-lhe que na noite anterior, voltando da casa de uma amiga, os ladrões me tinham prendido e levado com eles, que eu tinha me apresentado e que, pondo-me em liberdade, tinham perdoado também os 2 homens que me acompanhavam, após eu lhes ter declarado tratar-se de conhecidos meus. Imediatamente o comandante apeou para me homenagear e, após manifestar-me toda a sua alegria por poder ser-me útil, mandou vir 2 barcos. Ele me fez entrar num deles com 2 de seus homens, que me escoltaram até aqui. Quanto ao príncipe da Pérsia e ao joalheiro, fez com que entrassem no outro, com 2 soldados que os acompanharam até o lugar do seu destino. Espero que não haja sucedido nada de mal a eles depois da nossa separação, e estou certa de que a dor do príncipe deve ser igual à minha. O joalheiro que nos tem demonstrado tamanho apego merece ser recompensado pela perda que sofreu por nossa causa. Amanhã de manhã, levar-lhes-ei 2 bolsas, cada uma com 1000 moedas de ouro, e pedir-lhe-eis notícias do príncipe da Pérsia. Quando a minha ama terminou, tratei de, obedecendo às suas ordens, pedir notícias do príncipe da Pérsia, de persuadi-la a um esforço para reagir, depois do perigo pelo qual passara e do qual só escapara por milagre. Não me repliqueis, disse-me, e fazei o que vos ordeno. Fui obrigada a calar-me e vim para lhe obedecer. Estive em vossa casa e lá não vos encontrei, não sabendo se vos encontraria onde me indicaram. Estive a ponto de ir à casa do príncipe da Pérsia, mas não ousei. Deixei as 2 bolsas com uma pessoa minha conhecida. Se me esperardes, não tardarei em trazê-las. Sherazade, percebendo o dia, se calou. Na noite seguinte, continuou a história, dizendo ao sultão da Índia: do 108ª noite. A confidente voltou à mesquita,
onde o joalheiro a aguardava e, entregando-lhe as 2 bolsas, disse-lhe: aqui estão, pagai os vossos amigos. Há aqui muito mais que o necessário, respondeu o joalheiro, mas não ousarei recusar o favor que uma dama tão generosa quer prestar ao seu humilde servidor. Suplico-vos assegurá-la de que me lembrarei eternamente de sua bondade, concluiu. Depois combinou com a confidente que ela o visitaria na casa em que o vira pela primeira vez, quando tivesse algo para lhe comunicar da parte de Chancelliniar e desejasse notícia do príncipe da Pérsia. Então separaram-se. O joalheiro voltou para casa contentíssimo, não somente por ter com o que pagar os amigos, como também por verificar que ninguém em Bagdá sabia que o príncipe da Pérsia e Chancelliniar haviam estado juntos na sua outra casa. É verdade que o dissera aos ladrões, mas confiava neles. No dia seguinte pela manhã, visitou os amigos que o ajudaram e não teve dificuldade em contentá-los. Até sobrou-lhe dinheiro suficiente para mobiliar luxuosamente sua outra casa, onde deixou alguns criados. Assim, esqueceu o perigo passado e, ao cair da noite, foi à casa do príncipe da Pérsia. Os oficiais do príncipe, que o receberam, disseram-lhe que chegava na hora certa, que o príncipe se achava em condições que inspiravam cuidados e que se lhe não arrancava uma palavra sequer. Introduziram-no no aposento sem ruído e o joalheiro encontrou o jovem deitado no leito de olhos fechados, num estado que lhe provocou compaixão. Saudou-o, tocando-lhe a mão, e exortou-o a ter ânimo. O príncipe da Pérsia reconheceu o joalheiro, abriu os olhos e olhou-o de tal maneira que lhe deu a ver sua grande aflição, muito maior que a que o animara, após ter visto Chancelliniar pela primeira vez. Apertando-lhe a mão em sinal de amizade, disse-lhe com voz bem fraca que lhe agradecia visitar homem tão infeliz como ele. Príncipe, respondeu o joalheiro, não falemos disso. Bem quisera eu que os serviços que tentei vos prestar tivessem tido melhor êxito. Falemos antes da vossa saúde. No estado em que vos achais, temo que vos deixeis abater e não vos alimenteis como é necessário. Os criados que se achavam perto do príncipe valeram-se da ocasião para dizer ao joalheiro que tinham muito trabalho para obrigá-lo a comer um pouco, que ele não cooperava e que havia tempo que se não alimentava. O joalheiro rogou então ao príncipe que permitisse que lhe trouxessem alguma coisa, conseguindo afinal o seu intento. Depois de o príncipe da Pérsia, a pedido do joalheiro, ter comido, ordenou aos criados que o deixassem sozinho, e quando os viu sair, disse ao joalheiro: com a desgraça que me acabrunha, sinto muito a perda que sofrestes por minha causa, e é justo que trate de vos recompensar. Antes, porém, pedindo-vos 1000 perdões, suplico-vos dizer-me se não sabeis nada de Chancelliniar. O joalheiro contou-lhe tudo quanto sabia, a chegada de Chancelliniar ao palácio, seu estado até agora e onde mandara a confidente em busca de notícias. O príncipe da Pérsia não respondeu ao joalheiro, senão com suspiros e lágrimas. Em seguida, fez um esforço para levantar-se, chamou os criados e foi ao guarda-móveis. Ali, ordenando que se separassem ricos móveis e prataria, mandou que os levassem à casa do joalheiro.
O joalheiro pretendeu esquivar-se a aceitar o presente do príncipe, e embora lhe garantisse que Chancelliniar já lhe dera mais que o necessário para pagar os amigos, quis o jovem ser obedecido. Foi o joalheiro, portanto, obrigado a dizer-lhe como se sentia confuso com tamanha generosidade. Depois, quis despedir-se, mas o príncipe pediu-lhe que ficasse, e eles conversaram boa parte da noite. No dia seguinte de manhã, o joalheiro viu outra vez o príncipe antes de retirar-se. Sabeis, disse-lhe este, que sempre há um fim em tudo. O fim do amante é possuir sem obstáculo o que ama. Uma vez perdida tal esperança, já não pensa mais em viver. Eis a triste situação em que me encontro. Com efeito, quando por 2 vezes me julguei no ápice do meu desejo, fui arrancado de perto da criatura amada do modo mais cruel. Depois disto, só me resta pensar em morrer. Já teria me matado se a minha religião não me proibisse ser o homicida de mim próprio. Mas não é preciso preveni-la. Sinto que a não esperarei por muito mais tempo. Calou-se, com gemidos, suspiros, soluços e lágrimas. O joalheiro, que não conhecia outro meio de afastá-lo daquele desespero, a não ser lembrando-lhe Chancelliniar e dando-lhe alguma esperança, disse-lhe temer que a confidente já havia chegado e que por conseguinte lhe convinha não perder tempo e voltar. Deixo-vos ir, disse-lhe o príncipe. Se a virdes, porém, suplico-vos que lhe recomendeis assegurar a Chancelliniar que se devo morrer, como espero brevemente. Amá-la-ei até o derradeiro suspiro e no próprio túmulo. O joalheiro voltou para casa, onde aguardou confiantemente a chegada da escrava, que realmente apareceu pouco depois, mas chorando e desesperada. O joalheiro, alarmado, perguntou-lhe ansiosamente o que tinha. Chancelliniar, o príncipe da Pérsia, vós e eu, respondeu a confidente, estamos perdidos. Ouvi a triste história que soube ontem. Entrando no palácio, Chancelliniar mandara castigar por uma falta qualquer uma das 2 escravas que vistes com ela no dia do encontro em vossa casa. A escrava, indignada pelo maltrato, encontrou a porta do palácio aberta, saiu e não duvidamos de que tenha contado tudo a um dos eunucos que a obrigou. Não é tudo. A outra escrava, sua companheira, também fugiu para esconder-se no palácio do califa, a quem supomos que deve ter contado tudo quanto se passou. Eis porque hoje o califa mandou buscar Chancelliniar por uns 20 eunucos que a levaram ao palácio. Encontrei um modo de fugir e vir aqui avisar-vos. Não sei o que terá se passado, mas nada espero de bom. Seja como for, rogo-vos conservar o segredo. O dia, aparecendo, obrigou a sultana Sherazade a calar-se. Na noite seguinte, continuando a história, disse ao sultão da Índia: